Eu escrevi esse livro nos anos 70. Escrevi a partir de um pequeno fato, de uma... Eu morava aqui na Ministro Godói, e na rua tinha um IP. Eu estou falando de Perdizes ainda dos anos 70, quando era outra coisa. Esse IP era um IP velho e tudo, bonito, amarelo, coisa, caíam as flores no chão, coisa muito interessante. E ele começou a morrer. Começou a morrer e morreu. E todo mundo gostava, era uma árvore muito bonita. E eu sempre levantei cedo, eu ia na padaria antes que a empregada chegasse. Comprava pão, essas coisas. E um dia tinha umas mulheres, umas empregadas e uns homens, falando, ah, mas que pena, o IP morreu, agora a gente precisa de outra árvore, essa árvore é da nossa, vamos dizer, mascote, qualquer coisa assim. Aí o padeiro falou, ah, mas todo dia que eu chegava às 5 da manhã, a velha lá, não sei do que número, estava regando o pé do IP. Essa casa, inclusive, nem existe, passei, tem um prédio no lugar, a casa da velha. Eu falei, ah, tudo bem, mas regar era uma boa ação, assim, mesmo com chuva ela regava. Aí deu, todo mundo falou, ah, estranho. Conseguimos que alguém da USP fosse... Fizeram uma biópsia da árvore, não sei como é que chama essa coisa, e analisaram e descobriram que a árvore tinha sido envenenada. E um dia que a velha entrou na padaria, estávamos lá, a gente perguntou, mas desculpa, aquela árvore em frente à sua casa, ela morreu envenenada e a senhora foi vista jogando coisa no pé dela. É, isso mesmo, eu matei. Por quê? Porque aquela maldita árvore sempre sujou a minha calçada com aquelas flores desgraçadas. E essa frase bateu em mim e bateu lá no coisa, e muita gente, até o padeiro disse, pô, essa mulher, o que é isso? Árvore maldita? E aí fiquei pensando, há uma mentalidade. Eu fiz, minha cadernetinha isso, porque eu sempre penso que eu vou aproveitar de alguma maneira. Árvore maldita, eu falei, bom, mas não é só a velha, muita gente aqui nesse bairro pensa. Não, muita gente nessa cidade? Não, nesse estado, nesse país, no mundo. E aí você vai até abrir a coisa. E comecei a pensar numa história. Eu falei, ah, mas que história é essa? E se não tivesse árvores aqui no bairro? Como é que seria o bairro? E se não tivesse na cidade inteira? Aí vai. E no estado, e no país? E se o Amazonas é um deserto? Aí você começa, quando você pegou a reta, aí você começa a enlouquecer, no bom sentido. E aí eu falei, esse é um livro, quer dizer, o dia em que não tiver mais árvores nesse país. E aí, curiosamente, eu comecei a ler, quando eu li em jornal, essas notícias de devastação, poluição, buraco negro da atmosfera, né? Parece que saltava E eu comecei a recortar. E recortar, eu fiz caixas com 4.000 recortes. Uma professora da PUC, a Cecília de Almeida Salles, fez um estudo em cima do zero e ela teve todo esse material meu na mão. E aí eu comecei a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo tem 60 milhões, porque ela está crescendo, e aí a cidade de São Paulo tem uma barreira eletrônica, porque os pobres ficam perto, e aí a cidade é toda gradeada, e a cidade é toda dividida em guetos, e a coisa foi embora. E aí o calor, matando as pessoas, e aí a ausência de água. Mas tudo isso eu estou falando de 70, dos anos 70, porque o livro saiu no final de 81. Mas é que eu olhava pela janela e aí você põe, sabe, a potência N da matemática, tipo, porque essa é a minha maneira. Aí criei o Não Verás. E muitos anos eu, em dedicatória, dizia assim, tomara que tal futuro nunca aconteça. Essa dedicatória mudou. Esse futuro já está acontecendo. Então, um dia, ali na Bela Sintra, eu fiquei olhando um congestionamento gigantesco e tinha tido um acidente na Alameda Santos, com a Bela Sintra, parou tudo. E todo mundo buzinando. E eu desci, porque eu ia para algum lugar. E eu vi um homem sair do carro, bater a porta, trancar e disse, eu vou embora, não vou ficar louco aqui nisso. E aí um outro que estava de pé sentado disse, mas você vai abandonar teu carro? Eu vou.
E você vai deixar o carro aí? Não saio desse carro nem morto. Esse é o meu carro. Essas duas coisas ficaram na minha cabeça. Daí a ideia do grande, gigantesco congestionamento, onde as pessoas se recusam a sair dos carros, as famílias vão levando comida para eles, até que eles morrem lá dentro. Daí que o Souza e o Tadeu Pereira, andando por essa via, veem aqueles esqueletos dentro dos carros. E até hoje isso é verdade, né? Essa paixão pelo carro, o carro é uma coisa tão importante. Agora os carros, os carrões, os carros blindados, tudo isso, isso já está acontecendo. O gigantesco congestionamento está aí. O aquecimento está aí, né? Aquele documento 2500, a água já é um problema. Cidade mais gradeada do que essa, a gente vive atrás das jaulas.